Pai, agradecemos por mais esse privilégio de poder, Senhor, estarmos aqui aprendendo na Tua Santa Palavra, para que venhamos, ó Senhor, a renunciar nossas vontades, a combater todo o mal e também, Senhor, a prevalecer contra as trevas, contra as astutas ciladas de Satanás, Senhor. Nos protege, nos guarda, nos dá entendimento e sabedoria e repreenda toda afronta e levante do inimigo contra nós. Senhor, em nome do Teu Filho amado, te clamamos, suplicamos e pedimos, Yeshua HaMashiach. Amém. Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Yeshua, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo do canal, eu sou o Pastor Allen. Já vamos para o tema do vídeo de hoje, que se trata a Arca da Aliança nas igrejas. Exatamente, meus irmãos, o tema agora é esse. Por quê? Porque a palavra do Senhor ela é bem clara, é bem direta, né? O que a gente deve praticar e o que não devemos praticar. E se o Senhor falou algo que não devemos fazer e a gente faz, a gente está em pecado, a gente está em desobediência à palavra do Senhor. E aqueles que se dizem servos do Senhor deveriam obedecer às Escrituras Sagradas. Mas, infelizmente, eles ainda se rebelam e fazem do seu próprio jeito. Então, já quero destacar aqui o capítulo 3 do livro de Jeremias, o profeta choroso, né? O profeta chorão. No seu versículo 16, vamos ver o que Jeremias ele profetizou acerca dos tempos vindouros e futuros. Quando vos tiverdes multiplicado e crescido na terra, naqueles dias, diz o Senhor, não se falará mais em arca da aliança do Senhor. Ela não virá à memória de ninguém, não se lembrarão dela, nem a irão procurar, nem fazer outra. Então aqui a gente já vê o que o Senhor ele falou através do profeta Jeremias. Que as pessoas elas não deveriam estar preocupadas com a Arca da Aliança mais nos dias de hoje. Por quê? Porque a Arca da Aliança foi algo que o Senhor fez para representar a sua presença e também para conduzir o povo naquele tempo. E hoje em dia, Jesus já veio. Jesus ele já purificou os nossos erros e pecados e deixou o seu Consolador, Espírito Santo, para habitar em nós. Então nós não necessitamos mais dessas coisas que são materiais, que foram sombras daquilo que iria vir. Muitos entram naquela dúvida de onde estaria a Arca da Aliança nos dias de hoje. No livro de 2 Macabeus, que foi retirado da Bíblia por Martinho Lutero, um servo de Satanás, no seu capítulo 2, a gente vê onde foi deixada a Arca da Aliança, antes do período da destruição de Jerusalém. Vamos ver o que diz? Versículo 4 ao 6. No documento estava também que o profeta, advertido por um oráculo, ordenou que o acompanhassem com a tenda e a arca, até chegarem ao monte onde Moisés tinha subido, e de onde avistara a herança de Deus. Ali chegando, Jeremias encontrou um abrigo em forma de gruta, onde introduziu a tenda, a arca e o altar dos perfumes. Depois obstruiu a entrada. Alguns dos seus companheiros quiseram aproximar-se para marcar o caminho com os sinais, mas não puderam reconhecê-lo. Então, a partir dessa palavra, meus irmãos, a gente já vê aqui que a partir do profeta Jeremias, ele foi usado por Deus para selar a Arca da Aliança. Assim como Deus ele selou com o arcanjo Miguel o corpo de Moisés, a qual ninguém sabe onde foi sepultado, porque para evitar a idolatria para com Moisés, da mesma forma foi com a Arca da Aliança, que o Senhor ele providenciou também um lugar, um esconderijo, para que a arca não viesse a ser encontrada e adorada ou idolatrada. Então a gente vê que foi no Monte Nebo. Se a gente for lá em Deuteronômio 34, versículo 1, foi no Monte Nebo, onde Moisés subiu para ver a terra prometida, que Deus prometeu aos seus servos, as 12 tribos. E infelizmente ele não pôde entrar na terra prometida, mas já faleceu por ali mesmo. E no versículo 7 do segundo livro de Macabeus, capítulo 2, ainda fala assim: ao saber disso, Jeremias censurou-os, dizendo, o lugar ficará desconhecido, até que Deus restaure a unidade do seu povo e manifeste a sua misericórdia. Então, esse lugar, a Arca da Aliança, ela vai ficar escondida do povo, do mundo, para que ela não venha a ser idolatrada. E ela só vai se manifestar naquele grande dia. Qual será o grande dia? Vamos ver o que fala em Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Onde o apóstolo João, ele viu a Arca da Aliança. Abriu-se o santuário de Deus, que está no céu, e apareceu no santuário a Arca da sua aliança. Então, meus irmãos, a partir desse esconderijo que foi feito através do profeta Jeremias, o Senhor, ele providenciou que a arca, ela fosse
enviada para o céu, para que dessa forma o povo não a encontrasse propositalmente, para que somente naquele grande dia, onde o santuário de Deus, a Nova Jerusalém, vier descendo do céu, é que veremos essa Arca da Aliança novamente. E a utilidade da Arca da Aliança era para colocar as 2 tábuas dos 10 mandamentos, as tábuas da lei que Moisés recebeu no Monte Sinai. Além disso, para também guardar o maná, para que a descendência dos israelitas pudessem contemplar. E não só por aí, também fala que era para propiciar os pecados do povo e também para guardar a vara de Arão que floresceria lá em Números, por causa da rebelião do povo se revoltando contra o chamado de Arão para o sumo sacerdócio. A utilidade da Arca da Aliança você encontra em Êxodo, capítulo 25, versículos 10 ao 16. E a Arca da Aliança era um item tão sagrado, tão santo, que não era qualquer pessoa que poderia tocá-la ou carregá-la, mas somente a família dos coatitas, os descendentes de Coate, que vinha da tribo dos levitas. Somente eles tinham essa permissão da parte do Senhor. E a gente vê tantas pessoas hoje em dia querendo, se utilizar das coisas do Senhor de qualquer forma, de qualquer jeito, mas não é dessa forma. Uzá pensou que seria desse jeito e foi fulminado ao tocar na Arca da Aliança. Em Números, capítulo 4, versículos 4 ao 6, você vai encontrar sobre isso. Naquele tempo, verdadeiramente a Arca da Aliança, ela representava a presença do Senhor, onde o próprio Deus ele se manifestava em cima da arca, através de uma cortina de fumaça. E ali, ele, com a sua presença gloriosa, habitava no meio do seu povo. Mas isso não é mais necessário, porque a partir do sacrifício do Messias naquele madeiro, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E agora podemos contemplar a presença do Senhor habitando em nós. Se a Arca da Aliança ela fosse necessária, mesmo após o sacrifício de Jesus, a igreja de Atos dos Apóstolos teria feito e teria providenciado uma réplica ou reconstruído mais uma Arca da Aliança. Mas isso não acontece. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a Arca da Aliança era para ela ficar somente dentro do templo, do tabernáculo, no Santo dos Santos, o lugar mais santo do templo. E hoje a gente vê que a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus, representa a arca. É tanto que fala em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que nós somos santuário do Espírito Santo de Deus e que Ele habita em nós. E da mesma forma que era necessário ser da tribo dos levitas, ser um povo consagrado ao Senhor para carregar a Arca da Aliança, não é diferente nos nossos dias. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, deixa bem claro que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, santuário, e o nosso corpo, ele é santo. Para que o Espírito Santo possa habitar nele é preciso santidade, não é de todo jeito, não é de toda forma. Por isso, sem santidade ninguém verá a Deus. Agora vamos fazer aqui um breve contraste entre a Arca da Aliança e o Espírito Santo de Deus. A Arca da Aliança era um item material, um item visível, diferente do Espírito Santo, que é a presença do Senhor, ou seja, é o poder de Deus de forma invisível e imaterial, ou seja, espiritual. Vemos que a Arca da Aliança, ela era feita de madeira de acácia e era revestida de ouro puro. E hoje as pessoas tentam replicar essa Arca da Aliança com materiais que são medíocres, com materiais artificiais, achando que isso representa alguma coisa. Ou seja, eles estão criando algo falso a partir do verdadeiro. E Deus, ele não tem, ele não concorda, ele abomina a mentira, ele abomina a falsidade. E isso é desagradável ao Senhor. As pessoas querem colocar uma Arca da Aliança falsa dentro dos templos de hoje em dia. Isso é algo rejeitável aos olhos do Senhor. Provérbios capítulo 12, versículo 19 deixa bem claro que a justiça, a verdade, ela prevalece para sempre. Mas a mentira, ela não vai longe, ela não dura muito tempo. Infelizmente as igrejas estão repletas de idolatria, porque não são mais necessárias essas coisas. A Arca da Aliança já foi.
não precisa mais ficar apegado ao passado. Engraçado que as pessoas, principalmente os evangélicos, eles odeiam tanto a lei de Deus, que fala que agora só é um momento da graça, onde a gente vive somente a base da graça, né? Rejeitam de toda forma possível o Antigo Testamento e os mandamentos do Senhor. Mas os itens sagrados, os itens santos que haviam naquele tempo, eles querem reproduzir, querem ter e querem tomar posse disso. Isso é uma hipocrisia, isso é uma idolatria. É da mesma forma que aconteceu no passado. Em Números capítulo 21, versículos do 4 ao 8, a gente vê que o povo ele estava revoltado contra Deus, e eles eram até ingratos por tudo que o Senhor fazia por eles, e estavam se perguntando por que Deus tirou eles do Egito, e ali eles murmurando, eles blasfemando até contra Deus. Deus envia as serpentes para picar aquele povo, de tão rebelde e desobediente que eles eram. E aí Moisés vai e suplica ao Senhor por misericórdia, e Deus pede para que aquele povo fizesse uma serpente de bronze, para que quando olhasse para ela, eles fossem curados das picadas das serpentes. E aí essa serpente de bronze permaneceu por muito tempo, sendo utilizada de uma forma idolátrica, como se fosse um deus para aquele povo. E colocaram até o nome dessa serpente de Neustan. E foi nos dias do rei Ezequias, onde fala lá em 2 Reis, capítulo 18, que o rei Ezequias teve que destruir essa serpente de bronze, para que o povo parasse com aquela idolatria. Da mesma forma que aconteceu naquele tempo, está acontecendo nos dias de hoje com a Arca da Aliança. E não para por aí, não é só a Arca da Aliança não, meus irmãos. É o símbolo da cruz, que é um símbolo pagão, não representa o cristianismo, não representa o Jesus, o Messias, não representa. Quem quiser, tem um vídeo no canal falando sobre a cruz, que Jesus não foi crucificado em uma cruz, mas no madeiro. Também idolatram a estrela de Davi, que estrela de Davi não tem nada. Também tem um vídeo no canal que eu falei sobre o judaísmo, eu falo sobre a estrela de Davi, que não tem nada de Davi nela. E também, além disso, eles também idolatram o óleo ungido, que é só um instrumento nas mãos do Senhor para fazer a obra, não tem poder nenhum, e tantos outros itens, Tem até as igrejas neopentecostais que colocam a vassoura ungida, colocam a fogueira santa e tantas outras heresias, e o povo que está com as vendas espirituais nos seus olhos sendo enganados com isso, E aí vivendo à base de idolatria. E os idólatras não herdarão o reino de Deus. Então, meus irmãos, esse é o meu alerta. Abandone essas práticas idólatras, pagãs e abomináveis aos olhos do Senhor. Não sou eu que convenço, mas é o Espírito Santo de Deus. Que você possa ficar com essa palavra, mas que ela não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que o Espírito Santo de Deus possa te convencer e possa continuar trabalhando com essa palavra no seu coração, antes que seja tarde demais. Arrependa-se enquanto há tempo. Eu vou ficando por aqui, que possamos estar em mais um vídeo do canal, se o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahweh Tsebaot, nos permitir. Fiquem na paz do nosso amado Mestre, Yeshua HaMashiach. Amém.